Hoje iniciamos o nosso Conta-me. Hoje vamos até, um bocadinho distante, vamos até Lowell. O Lowell veio até nós hoje, mas vamos ter aqui uma agradável conversa com um senhor da nossa comunidade, o senhor professor. Eu hoje tenho que me portar bem, porque é o senhor professor Frank Souza, mas é um amigo desta comunidade, um amigo de Portugal, e esteve desde sempre ligado ao ensino, passando pela UMass Dartmouth e agora na UMass, as universidades que esteve, UMass Lowell. E vamos conhecer aquele lado mais pessoal do senhor professor, passando um bocadinho também em homenagem à sua família e também conhecer o seu percurso profissional. Por isto, senhor professor, obrigada pela sua vinda desde Lowell aqui até aos estúdios do nosso Conta-me. É um prazer estar aqui consigo, obrigado pelo convite. É sempre um prazer falar um pouco da minha família, por exemplo, da minha mãe, da minha saudosa mãe, e do percurso de vida que fiz até hoje. Eu tive uma grande sorte, eu com 22 anos recebi uma bolsa, a importância daquelas bolsas de estudo que às vezes levam um aluno a Portugal, e eu fui estudar em Portugal. Nunca tinha lido um romance em português, eu era formado, tinha-me acabado de formar em Psicologia e tive uma experiência tão gratificante, tão maravilhosa na Universidade de Coimbra, onde eu li pela primeira vez o Eça de Queiroz, e não só qualquer Eça de Queiroz, Os Maias, aquele grande tomo chamado Os Maias, foi o primeiro romance que eu li em língua portuguesa. Eu fiquei tão seduzido pelo Eça, devo dizer, quer dizer, a delícia da prosa dele foi uma coisa que... Porque eu vim para este país com 9 anos, evidentemente, quer dizer, a minha formação até então, além da primeira e segunda classe e quase o fim da terceira classe, tinha sido inteiramente neste país. Exato, mas antes de virmos a este país... Não, porque eu ia dar um salto atrás. Então dá. Quer dizer, porque o salto atrás, quer dizer, porque é que chegou a este momento de pedir uma bolsa? Que é... Eu fui criado na Fajã dos Vimos, São Jorge, Açores, onde nasci em 58, e o que acontece é que, no seio de uma família, eu fui o nono a nascer, quer dizer, o que acontece é que o meu pai faleceu quando eu tinha 11 meses, quando a minha mãe estava grávida com o 10º filho. Quer dizer, o 10º filho ainda vive, porque o terceiro a nascer, naquele tempo morriam filhos, não é? A minha mãe teve 11, 10 deles chegaram até hoje, estamos os 10 todos vivos até hoje, graças a Deus. E o que acontece é no seio da família, onde a minha mãe tinha um sonho na vida, que era ser professora. Este era o sonho dela. Só que uma menina na Ilha de São Jorge, na Fajã dos Vimos, onde nem eletricidade havia, nem canalização, eu lembro da eletricidade ser introduzida quando eu tinha 8 anos, logo antes de eu emigrar. E então o que acontece, mas essa minha mãe tinha um amor pelas letras, que ensinou os seus filhos as primeiras letras antes de começarem na escola, o que era uma coisa bem fora de série, ainda por cima uma mãe sozinha, viúva, a criar os 10 filhos. Então, uma das memórias que eu tenho, quando eu tinha uns 5 anos, 4, 5 anos, tínhamos uns 2 livros de orações e o livro da primeira classe em casa. Então a minha mãe abria o livro da primeira classe ao lado da lareira, porque, outra vez, isto era lareira, madeira, era preciso fazer a comida, preparar, aquecer a comida, e o livro aberto, e ela lia e eu repetia. E eu tinha 5 anos, eu acho que a memória que eu tenho dos 5 anos, ela mexer as papas de milho, por exemplo, e a ensinar-me a ler. Quer dizer, porque ela tinha um amor, ela era uma artista incrível, ela pintava, que era um tipo de arte que se fazia, que era cortar a lã, e tingir lã e cortar muito fininho, e depois com cola ela fazia pinturas com a lã. Eu tenho uma dessas pinturas em minha casa. Esse amor à escrita que a minha mãe tinha, o sonho dela de ser professora, ela acabou por ter 3 filhos professores, não é? Quer dizer, mas quer dizer, e outro padre, que é uma espécie de professor também, como podemos imaginar. Mas quer dizer, então tudo isso, e eu estudei Psicologia numa universidade católica jesuíta chamada Santa Clara, não ofereciam português, mas passei um verão num curso, primeiro em Santa Bárbara, na Universidade de Califórnia, e depois ouvi falar de uma bolsa de estudo que a Luso American Education Foundation oferecia.
Então, essa experiência de um mês, 4 semanas, na Universidade de Coimbra, transformou a minha vida. Eu voltei, eu tinha sido aceito para estudar Direito, tudo pago, para estudar Psicologia também nível de pós-graduação, mas essa experiência em Coimbra foi tão profunda. Aliás, a experiência, devo dizer, porque eu saí de lá com 9 anos, saí dos Açores, nunca tinha estado no continente. E a primeira vez que eu fui ao continente, eu fui de Londres, de navio para Santander, e de Santander fui até Portugal. E entrei pela Guarda. Quando eu cheguei à Guarda, eu tive lágrimas, eu chorei. Quer dizer, a experiência de ir... E depois, a primeira vez que eu fui, quer dizer, eu lembro-me de se falar de Guimarães, o berço de Portugal. Então, eu fui para Coimbra, estudei, e depois, durante num dos fins de semana, eu dei um salto a Guimarães só para ver o berço de Portugal. Quer dizer, essas coisas... Quer dizer, porque eu tinha, podemos dizer, uma imaginação absolutamente dividida entre os dois países. Para mim, a América era um sítio de ruas lavadas em ouro. Era a terra do meu bisavô, onde o meu bisavô tinha sido baleeiro, onde ele tinha sido pesquisador de ouro numa cidadezinha chamada Auburn, nas montanhas da Califórnia, na Mother Lode, como se chama. Quer dizer, eu tinha sido criado com essas histórias e depois dos 10 filhos dele, desse meu bisavô, 5, inclusive o meu avô, vieram para os Estados Unidos. O meu avô veio em 1898, eu tenho uma fotografia de quando ele chegou à América, um jovenzinho que chegou que tinha ainda 17 anos, acabou por completar 18 depois de chegar a São Francisco. Quer dizer, então toda essa divisão do meu imaginário, não é? Claro. Então, eu chego aos 22 anos, o que é que eu vou fazer com a minha vida? Profissionalmente vou ser advogado, eu conheci um advogado e eu disse, eu já fui aceito na pós-graduação para fazer advocacia, direito, mas eu tenho assim dúvidas porque como advogado é preciso defender alguém, por exemplo, mesmo que não ache que seja completamente justo o que essa pessoa fez e o que eu vou defender alguém. E ele disse-me o seguinte, ele era luso-americano já a 3ª geração, com Matos, com 2 T's, e era um famosíssimo advogado em Santa Clara, Califórnia, onde eu estudava. Ele disse, bem, se tu tens esse tipo de peias, esse tipo de problemas de ética, não sei o que mais, a melhor coisa é escolher talvez outra profissão. Acho que ele tinha razão. Senão vai ser difícil. Senão tu vais ter dificuldade em ganhar o teu pão. Mas só para esclarecer e fazermos aqui um ponto de situação. Quando vocês saem de São Jorge, sai a família toda e vão todos para a Califórnia? Exatamente, mas saímos muito biblicamente 2 de cada vez, porque emigrar 10 filhos de uma vez, 1 ou 2 ou 3 de cada vez, não é? Ao longo de 5 anos. Quer dizer, nós emigramos, o mais velho emigrou em dezembro de 63 e o seguinte já não pôde emigrar porque passou um diploma no regime de Salazar e na Assembleia da República que dizia que varão, filho, rapaz, tendo completado 17 anos, não podia emigrar a menos que tivesse pai ou mãe fora. Então, o que acontece é que a minha mãe, em 65, o primeiro já tinha emigrado, o mais velho, a minha mãe emigrou porque o seguinte já tinha completado 17 anos e não podia sair do país. Quer dizer, ele não podia sair e a minha mãe jurou que nenhum filho seu, a minha mãe que era muito portuguesa e não tinha interesse nenhum em emigrar, quer dizer, mas não queria que os filhos fossem para a guerra no ultramar. Então, ela prometeu que, se Deus lhe desse saúde, ela vinha para este país até que a guerra acabasse e depois voltávamos para... Era a ideia dela no início. Então, o mais velho já tinha vindo, depois veio a minha irmã, que é a mais velha de todas, que é uma espécie de segunda mãe, a minha querida irmã Maria, a Fernandina, e o meu irmão José. Então, eles vieram e chegaram cá e disseram, mãe, a guerra continuava e vocês vão ver a fotografia, é uma escadinha, éramos 10 filhos, a minha mãe teve 11 filhos em 15 anos. 11 filhos em 15 anos. E uma mulher de força e de garras até que faleceu com 87 anos. E então, o que acontece é que os meus irmãos convenceram, mãe, em vez de nós voltarmos, ou da mãe voltar, a melhor coisa mas é trabalhar, ganhar dinheiro e pagar a próxima passagem. Então, foi assim que até 68 chegámos todos. E então, eu fui criado depois numa comunidade bem portuguesa, quer dizer, as festas
do Espírito Santo em todo o verão. Não é como aqui lá extensas festas do Espírito Santo na Califórnia. Então eu fui criado no Vale São Joaquim. Os meus irmãos ordenharam vacas. Como eu era muito pequenino, fui para a escola. Foi a minha grande sorte. Os meus mais velhos é que tiveram que, podemos dizer, que dedicar a sua vida para que os mais novos tivessem oportunidades que eles não tinham tido, embora eles estão muito bem, quer dizer, com muito gado e negócios e tudo isso, eles estão todos muito bem, melhores do que eu até em muitos aspectos, para dizer a verdade. E então, o que acontece, imagino, é que assim chegámos e depois integramos numa comunidade chamada Nossa Senhora da Assunção. E então aí é que eu, além de aprender as letras com a minha mãe, que ainda fazia ditados em casa e nós escrevíamos quando cheguei à América, a minha mãe continua a tentar ensinar-nos o português. E então aí, Mas mesmo assim, professor, a ser criado nesse ambiente e com a mãe, com este poder e esta força, foi criado sempre com a língua portuguesa, apesar de estar integrado. Aliás, a minha mãe tinha poucas regras neste mundo, mas uma delas era, em minha casa, debaixo das minhas telhas, eu só vou ouvir uma língua, que é o português. Não éramos permitidos, não podíamos falar inglês dentro de casa, que ela não entendesse, porque ela nunca chegou a aprender o inglês. Então, o que acontece? Aí mantive, quer dizer, fui dentro de casa, aí é sempre como nós sabemos, os nossos educadores principais são os nossos pais, isso é verdade, apesar do que alguma gente pensa, mas é assim que é. E depois essa igreja e essa comunidade onde eu fiz teatro pela primeira vez, quando tinha 13 anos, a primeira vez 12, 13 anos, quando fiz teatro pela primeira vez, e então aí, quer dizer, teatro, grupo folclórico, quer dizer, futebol, joguei futebol na equipa, na académica, que era a equipa, em 75 comecei a jogar, 74, 75 comecei a jogar na equipa, então havia um ambiente, e isto é uma coisa que até parece um contrassenso, que é, eu lembro de um amigo meu, de lá, o Almano Costa, uma vez dizer, Frank, pá, é uma coisa curiosa, os melhores alunos na melhor escola média, middle school aqui, são, dos 10 melhores, 5 são desta comunidade. E ao mesmo tempo aqui promovemos português e disse, não, quer dizer, isso faz todo o sentido, que é, a pessoa, não há, podemos dizer, um corte radical na sua identidade e na sua língua, quer dizer, continua a progredir nessa parte da sua personalidade que é insubstituível, e ao mesmo tempo, na escola, uma criança como eu vim com 9 anos, ao fim de 3 meses, eu tinha grande orgulho nisso, embora o orgulho seja um pecado, preciso não esquecer, de ser um dos melhores alunos no inglês, quer dizer, ao fim de 3, 4, 5 meses, não é? Quer dizer, eu tinha um brio tão, quer dizer, para mim que eu fosse melhor no exame do que um colega meu americano, era uma coisa de que me orgulhava, quer dizer, claro. Porque eu adorava isso, quer dizer, o facto de eu estar num país estrangeiro, mas ao mesmo tempo eu progredia no meu português através, em parte, de um padre, José Carlos, que depois saiu da comunidade em 78, dali a uns anos, mas eu adorava os sermões dele, quer dizer, o português dele era tão belo, a beleza da linguagem, eu lembro quando era criança, quer dizer, vinham às vezes de fora outros padres, e eu achava, pá, são bons, mas quer dizer, o padre Carlos, quer dizer, a forma de falar, de se expressar, era tão bela, quer dizer, aliás, era um poeta publicado, ele publicou livros de poesia. Quer dizer, então, eu tive essa sorte, linguisticamente e culturalmente, de ter sacerdotes, de facto, de primeira água, que cultivavam a língua. Depois criou-se uma escola de língua portuguesa que ainda existe até hoje, mas eu já não, quando eu era criança ainda não existia essa. A minha escola foi a igreja, fui em casa. E depois, quer dizer, então, aí, depois de fazer o tal curso em Santa Bárbara, aí fiz a pós-graduação, mas antes disso eu esqueci-me, quer dizer, eu tive o meu bisavô, que foi baleeiro, que foi em 1850, deu aquilo que se chamava no século XIX o salto, que é, as baleeiras americanas passavam pelas ilhas, particularmente as do oeste, não é, do ocidente, quer dizer, que é Flores, Corvo, São Jorge, Pico e Faial, e os jovens, muitas vezes para fugir à tropa, porque a tropa durava anos no século XIX, metiam-se numa baleeira e com 15 anos, esse meu bisavô António Jorge Fontes da Silveira veio para cá e esteve cá até 1870, voltou, teve 10 filhos, 5 emigraram, inclusive o meu avô
em 1898. Depois foi apanhado por um temporal de neve, quase que morreu, em Nevada, porque ele era guardador de rebanhos de ovelhas em Nevada, e ficou muito mal dos pulmões, e o que acontece, regressou aos Açores, e dos 16 filhos que ele teve, acho que 12 chegaram a emigrar, 11, 12 para os Estados Unidos. Quer dizer, então, aqui nos reunimos todos, nós todos temos uma apreciação profunda por este país e pela América, porque deu-nos oportunidades que não teríamos tido na nossa querida terra. Como é que se dá esta mudança Califórnia para esta costa? Teve os seus estudos e foi isso que o despertou, foi a ida a Portugal e essa bolsa que o fez seguir o caminho do ensino. Quer dizer, a culpa, como eu disse há pouco, foi do Essa de Queiroz. Acho que Quer sim. dizer, o Essa aqui tem a sua parte aqui de responsabilidade moral e intelectual. E não, o que acontece, eu acabei o meu doutoramento e tive várias entrevistas em universidades pelo país, e foram-me oferecidas 4 vagas, 4 posições. E era em Oregon, era em Idaho, na Geórgia e aqui. E então, para mim, a ideia de estar, quer dizer, quando eu fui entrevistado na Universidade de Massachusetts, Dartmouth, pensei, estou aqui, eu já tinha ouvido falar de Fall River, eu sabia de Fall River porque eu sabia as canções do Jorge Ferreira, Viva Fall River, disse, é aqui, então, isto aqui é o Fall River. Então, por isso é que nós vamos agora até Fall River, na segunda parte do nosso programa, e façamos só um curto intervalo e voltamos até Fall River para perceber o percurso do nosso convidado de hoje.